nós somos seguidores de Cristo. Amém? Somos, né? Seguidores de Cristo. Será que o Senhor Jesus tem aumentado seus seguidores ou tem diminuído? Porque a gente vê na internet, né? Fulano está com não sei quantos milhões de seguidores. Não sei quantos já está com não sei quantos, né? Então, para fazer um show, a pessoa tem que ter muitos seguidores, né? Se não tiver lá na internet, lá um cantor profissional, com tantos seguidores e tal, ninguém contrata ele. Então, vamos falar de Jesus. Será que Jesus aumentou seus seguidores ou diminuiu? Né? Será que ele aumentou ou não? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim. E a tendência é que, bom, é para aumentar. Eu tenho que fazer com que mais seguidores sigam a Jesus, mais pessoas sigam a Jesus. E assim é o nosso papel de cristão. Que nós possamos fazer com que as pessoas sigam o Senhor Jesus, conheçam o Senhor Jesus, curtam mais o Senhor Jesus, né? Curtam a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Porque às vezes aí fora, a pessoa faz uma besteira tão grande, coloca lá sei quantas curtições. Curte, dá todo mundo curte coisas banais que enchem de curtições. Então vamos fazer com que as pessoas possam curtir, usar mais a palavra de Deus como ensinamento. Porque tem muitas coisas aí fora que não ensina nada, só vem a dilacerar a nossa vida, atrapalhar a nossa vida e ir enchendo de seguidor. Então vamos fazer com que as pessoas curtam mais o Senhor Jesus, siga mais o Senhor Jesus. Amém? E aqui nessa mensagem de hoje, Jesus ensina sobre servir. Então nós que gostamos de servir, aqui para nós não vai ser grandes novidades, porque nós gostamos de servir. E nem sempre servir é bom. Servir custa. Servir tem um preço alto. Nós sabemos disso, todos nós sabemos. A igreja sabe disso, que servir custa. Custa tempo, custa sacrifício, suor, dinheiro. Então servir não é fácil, não é para qualquer um servir. E também não adianta nada servir e depois a gente reclamar, não podemos, né? E às vezes a gente reclama. Nós reclamamos às vezes, nós servimos e reclamamos. Então nós temos que nos policiar nessa parte de servir e não reclamar. Porque Jesus serviu e não reclamou, né? Então vamos seguir a Jesus, servir a Jesus, e vamos nessa palavra aprender um pouco mais sobre servir. Amém? Você, por exemplo, você chega lá, eu tiro isso como ensinamento para mim. Você chega lá num restaurante para comer, você senta lá, você não tem trabalho nenhum. Vem lá 2, 3, né, garçom, e fala o que o senhor quer, o que o senhor deseja, que o senhor vai, né, qual é o prato que o senhor escolheu, e traz e serve e tal. E é bom, você só se levanta da mesa, né? Levanta da mesa, vai para casa, vai dormir, vai descansar. É muito bom. Mas e para quem está servindo? Né? E para quem está servindo? Nem sempre está servindo ali com vontade de servir, porque está custando, tem sacrifício para ele estar ali servindo. Mas para quem está sendo servido, é muito bom, é gostoso ser servido. Então às vezes tem um custo para nós servir, e para Jesus custou caro, custou a sua vida em servir. Então para nós, vamos tirar isso como ensinamento para nós nessa noite, em nome de Jesus. A palavra do Senhor está lá em Marcos, capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 35 em diante. A palavra do Senhor diz: Jesus ensina sobre servir. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faças o que pedirmos. E ele lhes disse: Que quereis que vos faça? E eles lhes disseram: Conceda-nos que na tua glória nos assentemos, uma à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedes.
podeis vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles lhe disseram: podemos. Jesus, porém, disse-lhes: em verdade vos bebereis o cálice que eu beber, e sereis batizados com o batismo com que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence a mim concedê-los, mas isso é para aqueles a quem está reservado. E os 10, tendo ouvido isso, começaram a indignar-se contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridades sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Meus irmãos, aqui Jesus dá uma grande lição, que Jesus aqui não repudiou Tiago e João pelo que eles pediram. Eles pediram demais, né? Eles pediram demais, queria já pegar ali, sentar um do lado esquerdo, do lado direito. Eles exageraram no seu pedido. Mas Jesus, nem por isso Jesus repudiou eles, nem por isso Jesus destratou eles, nem por isso Jesus menosprezou eles, né? Jesus fez uma pergunta para eles, né? Fez a pergunta seguinte: podeis vos beber o cálice que eu bebo e ser batizado com o batismo com que eu sou batizado? E eles, sim, toparam. Então, Jesus, como Jesus não repreendeu eles também aceitaram, e para frente, eles sofreram as consequências desse pedido, desse aceitar. Mas Jesus, como Jesus não repudiou, não menosprezou eles, Jesus apenas falou que o assentar à direita e à esquerda não cabia a ele. Não cabia ao Senhor Jesus concedê-lo isso, porque dependia deles, dependia do servir deles, da posição deles, do andamento da vida deles, de Tiago e João. Então, a conquista nossa, meus irmãos, vai ser assim, vai depender da minha caminhada, vai depender da sua caminhada. Jesus não concedeu a eles, mas porque vai depender deles, vai depender de mim, vai depender de você conquistar. Até por isso que Jesus falou lá no versículo 45, porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não falou aqui, ele não está falando de muitos, é para aqueles que querem. É para aqueles que querem. Então o servir tem que partir daqui de dentro. O servir tem que ser espontâneo, tem que ser voluntariamente, tem que ser vontade própria. Então eu não posso pedir para o Senhor Jesus: Jesus, eu já exigi o melhor lugar para Jesus, eu tenho que fazer por merecer, eu tenho que conquistar. Nós recebemos já um presente muito grande, que é o perdão. Hoje nós podemos e temos a facilidade de pedir perdão através de Jesus Cristo. Hoje nós temos essa facilidade, mas isso às vezes também endurece o coração de muitos. Tem pessoas que têm uma dificuldade danada de pedir perdão, e não é fácil, porque como que uma pessoa vai te fazer mal, a pessoa vai te maltratar, vai te maldizer, e você vai lá: me perdoa pelo que eu fiz? Porque não é simples, mas Jesus já deixou isso de graça para nós, para que a gente possa ter o acesso ao lugar celestial. Então esse caminho, Jesus já foi primeiro.
já abriu esse caminho para nós, mas vai depender de nós, vai depender do nosso servir, do nosso querer, da nossa prontidão, do nosso desejo. E aqui, o apóstolo Pedro, ele pegou sobre esse ensinamento de Jesus, ele pegou, realmente Pedro, ele pegou esse ensinamento e ensinou os cristãos e a Ásia Menor. Ele ensinou lá no capítulo 5 de 1 Pedro. Se você quiser abrir, não precisa abrir não. Ele transferiu esse ensinamento que Jesus deu para este povo, dizendo assim: os deveres dos anciãos e dos jovens é a humildade e a vigilância. Então ele diz assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo próprio, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a corruptível coroa da glória. Semelhantemente vós, jovens, sede sujeito aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, reveste-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Irmãos, aqui Pedro já pegou para ele, como Jesus lá já estava ensinando sobre a humildade, sobre João, que queria já um lugar separado para ele. Então, de certa forma, foi uma falta de humildade diante dos outros discípulos, eles a exigir o melhor lugar. Aqui o apóstolo Pedro já pegou isso e trouxe para os cristãos de todo mundo esse ensinamento do servir e a humildade. A humildade, ela trabalha junto, ela trabalha junto com a sabedoria. É um conjunto de coisas. A humildade, ela não é apenas a parte exterior nossa. Não é porque eu me visto, com roupas simples, chinelo de dedo, até mesmo descalço, que eu vou demonstrar a minha humildade. A humildade, ela parte do nosso lado interior. É os nossos gestos, as nossas atitudes, que mostra, que apresenta a humildade. Então é o nosso dia a dia que vai mostrar o quanto eu sou humilde ou não. E Jesus deu uma lição de vida para aqueles seus discípulos sobre humildade. E até hoje, Jesus tem demonstrado, através da sua palavra para nós, que não mudou nada, que Ele não mudou nada. E assim nós temos que trabalhar em nós. Eu tenho que trabalhar em mim, você tem que trabalhar em você, nós temos que trabalhar isso. A humildade de dentro para fora. O amor de dentro para fora. Não é as nossas aparências, não é as nossas vestes que vai mostrar para a sociedade a nossa humildade, muito menos para Deus. Porque não tem como nós podemos enganar a nós mesmos, ou a outra pessoa, ou o nosso amigo, ou o nosso vizinho,
ou a igreja, ou os irmãos. Eu posso enganar a todos, mas não a Deus. Eu não posso esconder nada de Deus. Nem você pode esconder nada do Senhor. Nada fica em oculto diante do Senhor. Então por isso que às vezes nós temos que trabalhar esse lado interior nosso, de praticarmos a humildade, o amor, né, em servir. Tem situações, eu não estou falando aqui, que a pessoa chega, como diz aquela história, entrou no ônibus, hoje já quer a janela, né? Tem pessoas que chega hoje, ele não sabe servir ainda. Ele não sabe servir, mas ele já quer ocupar um lugar de destaque, como, né, Pedro e João, já quer o melhor lugar. Então assim, nós temos que passar isso, ensinar as outras pessoas sobre isso. Nós temos que começar a passar esse ensinamento às pessoas, que a humildade a gente tem que conquistar. A gente conquista cada dia. Isso tem condições de ser trabalhado de nós. Agora, tem pessoas que vai morrer e não vai conseguir ser humilde, né? Tem pessoas que não quer mudar. Tem pessoas que não quer ser transformado. Então isso vai permanecer. Mas Jesus dá esse exemplo. Jesus sempre vai nos ensinar através das atitudes que ele teve, através dos seus exemplos. Ele vai nos ensinar que vale a pena servir, que vale a pena ser humilde. Amém? Então ele diz aqui também, no versículo 8 do capítulo 5 de 1 Pedro: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E isso é uma pura verdade. Ele anda aqui, e tem pessoas que não acreditam que o diabo não entra na igreja. Entra, porque a porta está aberta, e nós não conseguimos identificar ele, mas ele entra. Se ele consegue entrar na igreja, ele consegue entrar na nossa vida, ele consegue entrar na nossa casa, ele consegue causar o maior rebuliço na nossa vida, ele consegue estragar uma família, ele consegue destruir um casamento, consegue destruir lares, consegue destruir igreja, consegue destruir ministério. Como que ele não entra? Ele consegue destruir vidas de líderes. Então a palavra bem sábia do Pedro, passando aqui para os cristãos: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem destruir, tragar. Então nós temos que estar nos revestindo, meus irmãos, trabalhar em nós a humildade, servir, ter paciência com quem nós estamos servindo, a quem nós estamos servindo, vigiando sempre, porque nesse conjunto de você vigiar, de você servir, sempre há o nosso adversário tentando causar, atrapalhar, fazer rebuliço nesse movimento todo. Enfim, querendo atrapalhar a sua vida, querendo atrapalhar a nossa vida. Você quer servir, mas o diabo falando: para quê? Você não está ganhando nada. Você quer servir a Deus, mas não compensa, custa, tem trabalho, tem sacrifício. E assim ele vai tentando destruir a nossa vida. Ele vai trabalhando, fazendo a parte dele, a parte suja, na vida humana, ele vai fazendo a parte suja, estragando, tentando tirar você do foco que é andar na presença do Senhor, tirando você da presença de Deus, jogando sobre nós o desânimo, jogando sobre nós falta de coragem, jogando sobre nós a preguiça, a falta de desejo. Tudo isso ele vai lançando sobre nós, mas nós temos que resistir, nós temos que superar. E quem que é capaz de nos ajudar? Só o Senhor. Na oração, na presença de Deus, na comunhão com os irmãos,
servindo uns aos outros, sem pensar em recompensa humana, porque recompensa humana nós não vamos ter. Servir a Deus pensando em recompensa humana não vai adiantar nada, não teremos. Amém? Então vamos pensar sobre isso. Glória a Deus. E aqui o apóstolo Pedro, ele dá aqui também, por quê? Porque ele estava seguindo a Jesus. Por isso que eu estava falando de seguidor de Jesus. Quando você segue a Jesus, você vai pegando o melhor, você vai aprendendo o melhor, você vai pegando ali do mestre. Tudo que você vai aprendendo com o melhor dos mestres. Então por isso que o apóstolo Pedro já escreveu aqui essa carta, para deixar de ensinamento aos cristãos sobre isso, sobre vigiar, sobre servir, sobre a humildade, que é um conjunto de coisas. E assim, meus irmãos, tendo isso em nosso coração, vigiando, orando, buscando a Deus, nos dá um equilíbrio, para o dia a dia. Mas quando nós deixamos de orar, quando nós deixamos de vigiar, quando nós deixamos de congregar, quando nós deixamos de vir à casa do Senhor, quando nós deixamos da comunhão entre os irmãos, aí nós já deixamos uma brecha, uma porta aberta para que o diabo, para que esse leão possa entrar na nossa vida e destruir. Esse demônio, né? Esse adversário nosso no dia a dia, das nossas 24 horas de vida, esse adversário que só quer de você o mal, só quer destruir a sua vida. Fuja da presença do mal, fuja da presença desse demônio terrível. E assim, meus irmãos, eu quero só deixar aqui mais esse versículo 6 aqui. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Humilhai na presença do Senhor. Humilhai para Deus. Se achegue para Deus. Pede socorro para o Senhor. Quem somos nós? Quem sou eu? Quem é você? Longe de Deus, sem Deus. Será que nós não vamos precisar do Senhor? Uma dor de cabeça, meu Deus, né? Qualquer coisa estranha na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, nós já buscamos ao Senhor. Mas não vamos deixar para buscar a Deus nesse momento ruim. Vamos buscar a Deus em momentos bons, momentos de alegria. Vamos buscar a Deus. Está bem, busca a Deus. Esses dias aqui eu comentei com os irmãos que se você está com saúde, glória a Deus, glorifique ao Senhor. Não reclama mais de nada. Você tem que trabalhar, trabalhe, porque é terrível você estar doente. Quando você está doente, você não tem prazer para nada. Então você está bem, está com saúde, glorifica ao Senhor. Trabalhe, viva bem com a sua família e ânimo, porque não espere chegar a doença, principalmente para buscar a Deus. Tem gente que deixa para buscar a Deus na doença, né? Na doença, na enfermidade. Deus me socorre, um milagre, nós oramos, mas podia ter buscado antes, podia na alegria estar com Deus, na bonança estar com Deus, né? Então não vamos deixar para buscar a Deus também em momentos ruins, mas busque a Deus em momentos bons das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar